Muito bem, meus irmãos, nós iniciamos recentemente uma série de sermões na primeira epístola de Pedro. Este é o segundo sermão que vamos pregar nesta epístola. Portanto, abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 1. E eu lerei os versos 3 a 6 do primeiro capítulo da primeira epístola de Pedro. Primeira de Pedro 1, de 3 a 6. Sempre lembrando que eu estou usando uma versão da Bíblia diferente da versão que nós usamos aqui para cultuar. Nós usamos a Almeida Revista e Atualizada aqui em nossa igreja. Mas decidi usar para pregar a nova Almeida Atualizada. Então você vai notar algumas pequenas diferenças do meu texto com o seu texto, mas nada que nos atrapalhe. Nós vamos nos entender, pode ficar tranquilo. Então, mantenha a sua Bíblia aberta, enquanto eu me esforço para ajudar você a entender o sentido daquilo que lemos. Então, eu vou ler 1 de Pedro 1, 3 a 6, na nova Almeida Atualizada. Está assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Até aí, mantenha a sua Bíblia aberta, vamos orar, pedindo ao Senhor para nos dar a bênção do bom entendimento desta passagem. Senhor, o teu Espírito, que é chamado de Espírito de luz, que ele nos ilumine, que ele abra o nosso entendimento, que ele nos assista neste momento, dando-nos uma boa compreensão da tua palavra. Mais do que isso, que ele esteja trabalhando agora nos nossos corações, nos convencendo de que a tua palavra é a verdade. E que depois o teu Espírito continue trabalhando em nós, nos movendo na direção da obediência. Faz isto, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Imagine que você esteja no ponto de ônibus e um jovem se aproxima e diz mais ou menos o seguinte a você: o nome do pato comum selvagem é Histrionicus histrionicus. Ele diz isso, sai, dá uma voltinha por ali, de repente se aproxima de você a segunda vez, olha nos seus olhos e diz: o nome do pato comum selvagem é Histrionicus histrionicus. Sai, dá umas voltas por ali e a cena se repete. Certamente você fica sem entender o que está acontecendo. Embora você entenda o que ele está falando, não faz nenhum sentido o que está acontecendo. É que você precisaria de uma história, de uma narrativa que desse contexto e significado
aquele acontecimento. Uma possibilidade de narrativa que ajudaria você a entender é que aquele rapaz é um sujeito com problemas mentais que fica ali naquela região da cidade falando coisas sem sentidos. Então, se essa for a história, se essa for a narrativa, você entenderia o que está acontecendo, não é verdade? Ou talvez, quem saiba, uma outra narrativa seria a narrativa correta. Quem sabe aquele rapaz está confundindo você com alguém com quem ele teve uma conversa a respeito do nome científico do pato selvagem. Se essa for a narrativa, então o acontecimento tem um pano de fundo, tem um sentido, você vai entender o que está acontecendo. Outra possibilidade é que aquele rapaz seja um espião. E ele está tentando localizar o seu contato. Ele marcou encontro com alguém naquele ponto de ônibus, um desconhecido, e a senha para localizar o seu contato é essa senha. Então, é possível. Entendeu? Se você não tiver uma narrativa, se você não tiver uma história como pano de fundo, você não vai entender o fato. Mas não basta isso. É necessário que você tenha a narrativa correta, verdadeira, para entender o fato e para lidar com ele de maneira sábia. Vamos imaginar que você imagine que a narrativa que dá sentido àquele fato é que aquele sujeito é um espião. E você vai, chama a polícia, mas só que a narrativa não é aquela. Você quebra a cara. Não, aquele sujeito é um débil mental que fica ali pelas ruas da cidade. Então não basta ter uma narrativa, mas é preciso ter a narrativa correta para que você possa lidar com o fato da vida de maneira correta. O meu ponto é simples. Você não pode entender os fatos da vida, você não poderá lidar com os fatos da vida, a menos que você tenha a narrativa correta, a história correta que dá sentido aos fatos. Como vimos no último sermão, esta carta de Pedro, a primeira carta, nela Pedro deseja ajudar cristãos que estão sofrendo por causa da identificação deles com Jesus. Eu disse no último sermão que os primeiros leitores desta carta eram cristãos que estavam sendo vítimas de deboche, sendo vítimas de zombaria, sendo vítimas de perseguição e humilhação por serem cristãos. E hoje nós vamos aprender nesse texto que a história do Evangelho é a história que dá sentido, que dá contexto e significado às dificuldades pelas quais os primeiros leitores de Pedro estavam passando. Nessa passagem, Pedro ajuda os seus leitores a colocar os sofrimentos deles em perspectiva à luz da história do Evangelho. Pedro começa dizendo, veja na sua Bíblia, verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou. Então, a história do Evangelho, a história que dá contexto e sentido aos fatos da vida humana, é uma história de
regeneração. O que é regenerar? Regenerar é gerar de novo. Regenerar é criar novamente. Então, Pedro está dizendo aqui, ele está bendizendo a Deus por sua obra de recriação. Deus não é apenas o criador de todas as coisas, ele é também o recriador de todas as coisas. Pedro está lembrando aqui aos seus leitores que em Cristo Deus está fazendo novas todas as coisas. Esta é a história do Evangelho, uma história de recriação. A história do Evangelho pode ser articulada em 3 grandes capítulos: criação, queda, redenção. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Segundo capítulo, nós estragamos aquilo que Deus criou com o nosso pecado. Terceiro capítulo, Deus está fazendo tudo novo de novo. Deus está recriando a realidade que nós estragamos com o nosso pecado. Então, é essa história de recriação que dá contexto aos fatos da vida. É esta história de recriação que é o pano de fundo que vai ajudar os leitores de Pedro a enfrentar as provações, a enfrentar as adversidades deles. Pedro quer que os seus leitores considerem os sofrimentos pelos quais estavam passando à luz desta história de recriação, que, aliás, é a verdadeira história do mundo. Esta é a verdadeira narrativa que dá sentido aos acontecimentos deste mundo. Então, Pedro não apenas lembra aos seus leitores que a história que dá sentido aos fatos da vida é uma história de recriação, mas ele dá detalhes a respeito dessa história. Vejam bem, como é que Deus está recriando o mundo que nós estragamos? Pedro diz aí, no verso 3, que Deus está fazendo isto mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, Deus está recriando o mundo mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, a morte e a ressurreição de Jesus são os 2 eventos centrais desta história de recriação. São os 2 pilares centrais desta narrativa de recriação. Jesus veio para fazer novas todas as coisas. E como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, está lá no capítulo 8, verso 3, que quando Jesus Cristo veio ao mundo para fazer novas todas as coisas, ele veio em semelhança de carne pecaminosa. O que isso significa? Significa que, embora Cristo não tivesse pecados, ele se tornou parte de uma humanidade corrompida pelo pecado quando ele se encarnou e esteve aqui entre nós. E esta humanidade, corrompida pelo pecado, da qual Cristo se tornou parte, foi
condenada na cruz do Calvário. Isto significa que na morte de Cristo, Deus estava executando a condenação da velha humanidade, da velha criação que foi corrompida, que foi estragada pelo nosso pecado. E ao terceiro dia, ao ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos, Deus estava inaugurando uma nova criação. Então preste bem atenção. Como é que a morte e a ressurreição de Jesus são eventos centrais nesta história de recriação? É que a morte de Jesus Cristo significou o fim da velha criação corrompida. E a sua ressurreição significou o início de uma nova ordem de existência. Deste modo, irmãos, por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, a velha criação foi julgada, a velha criação foi condenada e a nova criação foi inaugurada. Foi pela morte e ressurreição de Jesus Cristo que Deus começou a fazer novas todas as coisas. Como diz Paulo, as coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Nós sempre entendemos estas palavras de Paulo como se Paulo estivesse falando apenas da nossa experiência pessoal de novo nascimento. Mas, irmãos, Paulo não está falando só da nossa experiência de novo nascimento. Quando Paulo diz que as coisas velhas passaram e que tudo se fez novo, Paulo está falando de um evento cósmico. Aconteceu pela morte e pela ressurreição de Jesus. Ele está falando que, por meio da morte e da ressurreição de Jesus, a velha criação foi condenada e a nova criação chegou. Não é à toa que nós guardamos o domingo. Jesus ressuscitou num domingo. Aquele domingo não foi apenas o primeiro dia de uma nova semana. Foi o primeiro dia de uma nova era, de uma nova criação. A morte e o pecado, com todas as suas consequências, ficaram para trás. A morte e o pecado, com todas as suas consequências, não fazem parte da nova ordem de coisas que veio à existência com a ressurreição de Jesus Cristo. É por isso que Pedro está aqui bendizendo a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou. Agora notem que, ao dar detalhes desta obra de recriação, Pedro diz aí que Deus nos regenerou. Pronome pessoal, primeira pessoa do plural. Deus nos regenerou. Então, isso significa que nós fazemos parte desta grande obra cósmica de recriação. Como é que nós fazemos parte? É que, ao nos unir pela fé a Jesus, Deus nos faz parte dessa nova criação. Ao nos unir a Jesus, Ele nos insere nesta nova ordem de coisas. Paulo disse: se alguém está em Cristo, se alguém está unido a Cristo, ele já é nova criação, ele foi inserido na nova criação cósmica que Deus está
levando a efeito. Se você for um cristão, você já é parte dessa nova criação. Se você estiver unido a Cristo pela fé, você já foi recriado. Você não pertence mais à velha ordem. Você não pertence mais à velha criação. Você pertence à nova criação. E é exatamente isso que faz de você um estrangeiro neste mundo. Por pertencer à nova ordem, os seus valores, os seus ideais são outros agora. É por isso que você é incompreendido pelas pessoas da velha ordem. É por isso que você é zombado. É por isso que você é debochado. É por isso que muitas vezes você é perseguido, como os primeiros leitores da carta de Pedro. Somos estrangeiros, porque Deus nos regenerou. Não pertencemos mais a este mundo, a esta ordem, Deus nos criou de novo. E Pedro continua destrinchando aqui esta história de recriação. Por que Deus nos incluiu nesse projeto cósmico de recriação? Por quê? Pedro diz que foi por causa da sua grande misericórdia. O motivo da sua inclusão nesse projeto de recriação não está em você, está em Deus. É a misericórdia dele. E não é pouca misericórdia, não. É grande, muita misericórdia. Você não é parte dessa nova ordem de coisas por causa da sua obediência. Você não é parte desta nova ordem de coisas por causa da sua fé. É por causa da grande misericórdia do Senhor. Olha o que Pedro está dizendo aqui, ele está bendizendo a Deus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou, nos incluiu neste projeto de recriação cósmica. Mas Pedro continua a sua explicação da narrativa que dá sentido aos fatos da vida. Para que Deus nos incluiu nesse projeto de regeneração cósmica? Para que Ele nos regenerou? Pedro diz que Deus nos regenerou para uma viva esperança. Achou aí? Então, há um aspecto passado nessa história de recriação. O verbo está no passado. Deus nos regenerou. Mas há também um aspecto futuro, porque é dito aí que nós fomos recriados para uma viva esperança, para algo que ainda está no futuro. Como entender isso? Como explicar essa aparente contradição? Irmãos, é que embora a nova criação já tenha sido inaugurada com a ressurreição de Jesus Cristo, ela só será consumada na segunda vinda do Senhor. A nova ordem de coisas já foi inaugurada na ressurreição de Jesus. Mas esta nova ordem de coisas inaugurada ainda não se manifestou plenamente na história dos homens. Já é uma realidade presente, mas ainda
não é desfrutada plenamente. É por isso que Pedro diz que nós fomos recriados para uma viva esperança. Olha no verso 4, ele diz que nós fomos recriados para uma herança. E no verso 5 ele diz que nós fomos recriados para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Então, há um sentido em que você já é salvo. Há um sentido em que você já é nova criação. Mas, em um outro sentido, a sua salvação ainda vai se revelar no último tempo. E a pergunta é: o que é isso que Pedro chama de viva esperança? O que é isso que Pedro chama de herança? O que Pedro tem em mente quando ele fala que nós fomos recriados para uma salvação que vai revelar-se no último tempo? Que herança é essa? Que esperança viva é essa? Irmãos, vamos deixar Pedro responder? Marque aí 1 de Pedro e dê um pulinho na 2 de Pedro, capítulo 3, verso 13, que é o texto que lemos no início do culto. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, esta esperança viva, essa herança da qual Pedro fala, esta salvação a ser revelada no último tempo, é a consumação da nova ordem de coisas que foi inaugurada com a ressurreição de Jesus. A velha ordem maculada pelo pecado já foi julgada, já foi condenada, mas ela ainda não foi eliminada, ela ainda não foi extirpada. A nova ordem já foi inaugurada, mas ainda não foi consumada. Por isso Pedro diz que Deus nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança, para uma salvação a ser revelada no futuro. E notem como é que Pedro fala dessa herança, novos céus e nova terra. Notem aí o que Pedro diz no verso 4. Na versão de vocês, Almeida, Revista e Atualizada, Pedro diz aí no verso 4 que essa herança é incorruptível, que essa herança é sem mácula, que essa herança é imarcessível, isso é imurchável. O que Pedro está dizendo? Que diferente da velha criação, a nova criação que está a caminho, que já chegou, mas ainda não se consumou, é uma herança incorruptível, ela não pode ser destruída. Ela é sem mácula, isto é uma herança, uma realidade não manchada, não maculada pelo pecado. E é uma herança que não murcha, não se deteriora. O que Pedro está dizendo é que, diferentemente da velha ordem de coisas, que é passageira, que é maculada pelo pecado, a nova ordem, novos céus e nova terra, é eterna, é sem pecado. Além disso, Pedro deixa claro nesta passagem que esta esperança viva não vai decepcionar você. Você não será frustrado se você espera por isso. Dê uma olhada aí, verso 5. Pedro diz que essa herança
está sendo guardada por Deus para aqueles que também estão sendo guardados pelo poder de Deus mediante a fé. É como disse Paulo aos Filipenses, né? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Ou então, Paulo escrevendo a Timóteo, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo de que ele é para guardar a minha herança até aquele dia. Você não vai ser decepcionado, porque você está sendo guardado pelo poder de Deus. Você já parou para pensar nisso? Por que você continuou crente essa semana? Por que você não apostatou da fé? Você sabe que tem forças poderosas no universo conspirando contra a sua salvação. Se Satanás pudesse arrasar a sua vida, ele teria feito essa semana. Você ainda traz dentro de você uma pecaminosidade, resquícios de pecaminosidade, a sua carne poderia ter levado você para longe do Senhor nesta semana que passou. Nós estamos imersos num mundo que é contra o Senhor, o seu Cristo. Há atrações poderosas chamando você para longe do Senhor. Por que você continua crente? Porque você está sendo guardado pelo poder de Deus. E aquele que guardou você até aqui, vai guardar você até o final. Essa herança não vai decepcionar você. O poder de Deus garante que nós vamos ter novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Irmão, você pode ter certeza de que vai chegar um dia. Vai chegar um dia quando tudo estará no seu lugar. Vai chegar um dia quando tudo vai funcionar perfeitamente. Todas as desarmonias, todas as injustiças serão corrigidas. Todas as consequências do pecado terão sido eliminadas. Nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. Novos céus e nova terra será a realidade marcada pela justiça, pela paz, pelo amor, pela imortalidade. Não haverá morte, nem pranto, nem dor, porque a velha ordem terá sido finalmente eliminada. Agora, para terminar, depois de falar, bendizer a Deus pelo que Ele está fazendo, por essa narrativa maravilhosa de recriação, por lembrar que Ele nos inseriu nisso em Cristo, nos fez parte desse projeto de recriação do cosmos. Depois de dizer isso e bendizer o Senhor, olha o que Pedro diz no verso 6. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, vocês sejam contristados por várias provações. Em que é que o crente se alegra? Qual é a base da alegria do cristão? Pedro diz que o cristão se alegra nessa bendita história de recriação. Nisso vocês se alegram. Pedro diz que o cristão se alegra por
pertencer à nova ordem de coisas. Pedro diz que o cristão se alegra por saber que é só uma questão de tempo. E esta realidade marcada pela justiça, pela paz, pelo amor, pela imortalidade, se manifestará plenamente e será consumada na segunda vinda de Jesus. Sendo esta a base da nossa alegria, Pedro diz aos seus leitores, vocês suportam melhor as provações do presente tempo. À luz desta herança, se este for o nosso foco, as provações do tempo presente ficam mais leves. Pedro diz, vocês são contristados agora, mas por breve tempo. Se vocês olharem as provações de vocês à luz desse pano de fundo, dessa história de recriação. Mesmo que soframos por longos anos a fio, comparados com a nova ordem de coisas que não terá fim, o nosso tempo de provação pode ser chamado de breve tempo, como Pedro diz aí. Irmãos, a alegria do cristão não está nas coisas dessa velha ordem. O cristão não está focalizado nessa velha ordem. Essa velha ordem está passando. Não é isso que a Bíblia diz? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque o mundo está passando. Você não pode salgar carne podre. Isso está passando. Já era. Você não compraria ações de uma companhia que abriu falência? Compraria? Não. Essa ordem está passando. Está com os dias contados. Você tem que focar naquilo que vai ficar, naquilo que permanece. Tem que se alegrar naquilo que permanece. Você não pode basear a sua alegria em algo que você vai perder. No presente, o cristão pode ser contristado, diz aí o Pedro. Pode ser contristado por várias provações. Mas, por causa desta história de recriação, as provações do crente, elas são muito parecidas com as dores de parto. Não é assim? Uma mulher que está para dar à luz, ela suporta as dores de parto por causa da alegria que traz ao coração dela a chegada do filho. O cristão se alegra na nova ordem que foi inaugurada por Jesus. E como uma parturiente, as suas provações são suportáveis, porque ele está se alegrando na nova ordem que está nascendo. Meu irmão e minha irmã, quando a provação bater à sua porta, quando a provação fizer da sua vida algo difícil, você deve se lembrar e colocar a sua visão na nossa esperança que está vindo uma nova terra, novos céus e nova terra. Pense na sua herança. Ela é a base da sua alegria e a sua aprovação certamente se tornará suportável. Vamos ficar em pé e vamos cantar a nossa esperança.
à vista em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar. Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar, cessando o pranto, a morte, a dor, a guerra. O Rei que é Cristo sempre vai reinar, cessando o pranto, a morte, a dor, a guerra. O Rei que é Cristo sempre vai reinar. Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar. Quando a glória do Senhor for